Não está perdendo tempo. Ninguém. Isso aqui é uma enrolação com a sociedade. Por favor. Não, o senhor não está permitindo que eu tenha resposta. Não vamos querer tumultuar. E, como já anunciado pelo nosso cerimonial, nós fizemos uma alteração na dinâmica dessa audiência pública, priorizando a participação da população aqui. Então, as primeiras perguntas... Questão de ordem, senhor presidente. O senhor não pode inverter a pauta. Prioridade é dos vereadores para perguntar. Eu gostaria já de estar inscrito para fazer as perguntas. Sim, senhor vereador. O senhor vai ter... Não, agora. Eu estou me inscrevendo. O senhor vai ter o seu tempo garantido. E nós vamos fazer primeiro as perguntas das pessoas. Não, então, senhor, certo? Eu estou arguindo a minha função constitucional. O senhor não pode deixar de usar a minha palavra. O senhor não pode inverter pauta para não criar confusão. Eu gostaria de usar a palavra nesse momento. Bom, senhor vereador... Eu não sou mais bonito que eu sei, Tozão. Eu estou usando a minha função. Não vim aqui para puxar saco de ninguém, não, meu. Cuida da sua vida. Eu estou inscrito. Questão de ordem, eu estou inscrito. Que essa população que está aqui. Eu estou inscrito. Ninguém é mais importante que essa população que está aqui. Não, o senhor não faça esse jogo. O senhor não faça esse jogo. Bom, eu estou inscrito. Vamos fazer o seguinte, então, senhor vereador. Eu estou inscrito. Se os demais vereadores concordarem, o senhor só faz a pergunta agora e depois a gente abre as perguntas para o público que está aguardando aqui. Pode ser? Eu estou inscrito. Eu gostaria de fazer a minha palavra. Então, pode fazer as suas perguntas. Então, tá bom. Gostaria... O senhor tem até 3 minutos para fazer Eu gostaria, primeiramente, de fazer a consideração pessoal desse vereador, baseado no artigo 31 da Constituição Federal, que eu não sou melhor de ninguém, exerço minha função, respeito minha função, respeito todos que exercem. O senhor que tem que aprender a respeitar. O senhor tem que aprender a respeitar. Senhores vereadores, por gentileza. Eu gostaria, senhor presidente. Eu gostaria, senhor presidente, de... Por favor, segura o tempo do vereador. Por gentileza, ao público presente aqui, eu gostaria do silêncio para que a gente possa correr com essa audiência da forma mais plena possível. Primeiramente, com a palavra o vereador Trevisan. Primeiramente, me manifestar da minha insatisfação com o serviço público prestado pelo SEMAI na cidade de Piracicaba. Há muito tempo. Tem coisas que não dá para se defender. Fica indefensável. Hoje, com a apresentação aqui que teve nessa casa, onde se demorou 2 anos e 2 meses para se apresentar um projeto para se comprar uma tubulação, para se estocar essa tubulação, para começar a fazer um planejamento para extensão de rede. 2 anos e 2 meses. Se fala em perdas físicas aí de 50% num estudo feito de 2012 a 2015. A sangria que causa as contas de água na população, onde a população que não gasta até 10 mil metros cúbicos, paga-se 10 mil metros cúbicos. Isso é extremamente errado. Extremamente errado. Isso, senhor presidente, senhores vereadores, isso tem que ser revisto. Isso deve ser revisto. Isso é impossível aceitar. Segundo, a matemática aqui, nesse investimento que foi citado, se paga para a Ares e para a PCJ quase 12 milhões de reais. Para quê? Para ter uma reunião no ano, para se dizer que mede água, se mede alguma coisa que o próprio SEMAI faz. Certo? São 2 milhões 909 para a Ares e 8 milhões 880 para a PCJ. Para quê? Sendo que fala aqui o presidente que o investimento em tubulação foi de 8 milhões. Estou fazendo uma explanação para chegar nas perguntas, para poder colocar aquilo que acredito, que penso. Aqui está na tabela o investimento previsto. Foi comprada a tubulação, se gastou quase 8 milhões, como falado. 2018 já se passou. Aí vem 933 mil para combater perdas e FIS 2019. E daí vem 2020, 2021 com 3 mil reais. Como que pode se combater, se melhorar ou se tentar rever algo para a população com um orçamento nessa qualidade? Bom, vou direto para a pergunta,
Porque muito se deixa a desejar pelo SEMAI. Falta de equipamento dos funcionários, falta de manutenção, sucateamento da máquina nesses últimos anos. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Realidade. Bom, senhor presidente, primeiro, para poder entender, eu gostaria de saber qual era o saldo da conta bancária no SEMAI no final de 31/2/2018, para se justificar um aumento de mais de 100% sobre a inflação. Qual o índice de perdas físicas hoje no município de Piracicaba? Qual é a possibilidade da administração pública rever a tabela de preço de água cobrado? Qual a viabilidade de cancelar os convênios com a Ares e a PCJ? Referente à colocação do aparelho de bloqueador de ar, o Tribunal de Justiça decidiu na apelação civil 1517133, agora recente, que o consumidor tem direito de botar o bloqueador para não pagar o ar. Para concluir, para não pagar o ar. Por que o SEMAI não autoriza fazer isso para dentro da residência da população, já que o SEMAI fala que não cobra pelo ar? Né? E a peça é vendida em qualquer material de construção e aprovado pelo Inmetro. Certo? Então eu gostaria de saber dessas questões que o senhor colocasse para poder entender um pouco, para que depois eu faça através de requerimento inúmeras perguntas, porque aqui o tempo é curto. O vereador pode usar 3 minutos e vocês já usaram 45. E quando se vai usar 3, outro vereador questiona. Então, gostaria que o senhor me respondesse agora. Então, seguindo a ordem, aqui eu gostaria de convidar o senhor Anselmo, inscrito para fazer o uso da palavra. Eu estou esperando a resposta, senhor presidente. Ele vai responder. Não, gostaria que respondesse agora. Foi combinado isso em sessão anterior aqui, que seria respondido em sequência. Não, senhor vereador, não foi combinado. Está perdendo tempo. Ninguém. Isso aqui é uma enrolação com a sociedade. Por favor. Não, o senhor não está permitindo que eu tenha a resposta. Não vamos querer tumultuar. Senhor Anselmo Figueiredo, da ONG CASV, está inscrito? Microfone.